Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do nosso serviço. Hoje nós temos o prazer de receber um velho amigo, mais que isso, o Dr. Murilo Santos César de Assunção teve um papel importante aí no nosso serviço há 2 décadas atrás, quando a gente estava aí começando, e foi um grande parceiro. Participou aí da formação de muitos residentes durante o período que ele teve no nosso serviço e, desde então, a gente continua trabalhando juntos e tentando fazer com que a nossa especialidade seja reconhecida e respeitada. E o Murilo é uma das pessoas que carrega essa missão de demonstrar que ser um intensivista é um diferencial e acho que ele tem orgulho do que ele faz e nos dá orgulho de ter profissionais como ele representando a especialidade. E dentre as áreas de interesse do Murilo, que é um intensivista de verdade que joga nas 11, o suporte hemodinâmico é uma área de interesse desde a época em que nós trabalhamos juntos. E por isso, com certeza, ele é a pessoa certa para falar para nós no choque séptico sobre o suporte hemodinâmico, abrangendo aí a monitorização, o uso de drogas, reposição volêmica. Tenho certeza que todos vão aproveitar bastante aí a apresentação e principalmente a nossa discussão depois. Murilo, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. A tela é sua. Obrigado, Edelon, pela apresentação. Virtualmente, né? Habitualmente, a gente participou várias vezes na reunião presencial, mas hoje, com o evento da pandemia, a gente aprendeu que isso é a maneira mais prática da gente poder realizar as nossas reuniões, a verdade é essa. Eu agradeço o convite, para mim é um prazer enorme poder estar participando da reunião do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital do Servidor Público Estadual. Como você disse, eu passei alguns bons anos aí, foram anos onde eu aprendi muito e a gente pôde desenvolver várias coisas juntos dentro do serviço e também para a terapia intensiva como um todo dentro do país, né? Então, os próximos minutos a gente vai falar sobre choque séptico, monitorização hemodinâmica, reposição de fluidos e drogas vasoativas, fármacos vasoativos. Muito bem. Então, para a gente lembrar que, se a gente fizer uma timeline, né, eu vou tentar falar um pouco de sepse, não aprofundar muito, e depois a gente focar efetivamente nas três colocações. Então, a gente via que lá atrás nós tínhamos uma mortalidade elevada de sepse, né, em torno de 60% em todo o mundo. Isso daí motivou a ter uma comoção, pode-se dizer que mundial, entre várias sociedades de várias especialidades, aonde então em 2002 foi feita a primeira reunião, onde se assinou um documento que ficou conhecido como a Declaração de Barcelona. Em 2003 se tem um primeiro encontro dessas sociedades na Sicília, onde essa turma toda reunida tinha um propósito em querer redigir um documento para que se pudesse contribuir para a redução da mortalidade da sepse ao redor do mundo, né? Em 2004 é publicado então a Surviving, a primeira cartilha, onde a gente tem as diretrizes divididas em bundles de 6 e 24 horas. E em 2005, então, é lançada a campanha efetivamente,
a implementação da Surviving Sepsis Campaign, a campanha Sobrevivendo à Sepsis, onde nesse íntere aí entre 2005 e 2006, não sei se vocês sabem, mas eu e o Ederlon, a gente participou também ajudando o Eliezer Silva, na época, a fundação do Instituto Latino-Americano de Sepsis, o famoso ILAS. Em 2008, a gente tem a primeira revisão das diretrizes, né? E aí o bundle de 6 horas é dividido entre 3 e 6, e ao final de 6 horas, e o bundle de 24 horas é meio que deixado de lado, visto que são terapias que agregam, mas que efetivamente, eu diria que eu também, é a forma como eu penso que o impacto fundamental é o que a gente faz no início, né? Então, olhar o que a gente deveria fazer em 24 horas, e muitas das terapias se caíram por terra, né, que não tinham impacto do ponto de vista prático e efetivo na redução da mortalidade. A única que a gente sabe que tem, certamente, é a estratégia protetora de ventilação mecânica. Todas as outras corroboram para a diminuição de morbidade, efetivamente. Em 2012, a gente tem a segunda revisão. Em 2015, olha só, eu não comentei, está faltando nessa timeline aí, que acho que é importante, é o estudo do Rivers, que é em 2001. E em 2015, a gente tem, então, praticamente 14 anos após, 15 anos após, o Process, o Arise e o Promise, sendo aí publicados para contestar o que o Rivers fez de mais importante na medicina de emergência e intensiva do mundo inteiro, que foi abrir os olhos para doentes graves como um todo, onde ele consegue sensibilizar todo mundo no contexto em que paciente grave tem que ser atendido rápido, a gente não pode deixar para depois. E no contexto mais importante, relacionado à sepse, visto que e muitos de vocês certamente já trabalharam em pronto-socorro, sabem que o doente com sepse ele não morre agudamente ali na hora que chega, salvo aqueles choques circulatórios fulminantes. Na maior parte das vezes, esse paciente vai morrer uma semana após, 10 dias após, de disfunção de múltiplos órgãos. Por isso que a terapia precoce no doente com sepse faz a diferença, e é isso que a gente tem que focar. Então, o Rivers deu essa guinada na medicina de emergência e na medicina intensiva. Em 2016, a gente tem, então, uma mudança de paradigma, pode-se dizer, que foi efetivamente a mudança da definição de sepse, aonde então a gente foca efetivamente para aquele doente com alto risco de morte, que são os doentes que têm disfunções orgânicas decorrente de processo inflamatório que partiu de um processo infeccioso. E em 2018 a gente tem então uma nova atualização dos guidelines da Survive de uma maneira prática, aonde eu acho fantástico, porque eu vou puxar a sardinha para o meu lado agora, onde eles vêm com o bundle da primeira hora, e na nossa instituição a gente já fazia isso desde janeiro de 2013. Eu instituí, vou dizer eu, porque efetivamente eu estava à frente do protocolo gerenciado de sepse do hospital, e a gente colocou que, comparando tudo que a gente podia melhorar, do ponto de vista dos indicadores, o que chamava atenção eram exatamente os indicadores do tocante ao pacote das 6 horas, que compreendiam, na época, 3 e 6 horas. E a gente customizou para tudo em 1 hora. Então, porque não faz sentido. Em 1 hora você tem que reconhecer, não pode passar, você tem que coletar as culturas, coletar o lactato, dar o antibiótico e iniciar a infusão de fluido. Essa era o grande diferencial já nas orientações que a gente tinha dentro do nosso protocolo, que era que a gente iniciava a infusão de fluidos,
mas não necessariamente fazia toda a reposição de fluidos em 1 hora. Isso já era um diferencial já da própria Survive, né, no tocante à infusão de fluidos. E aí, em 2021, vem, então, uma refinada, principalmente naquela questão que eu acho que tem um maior impacto, não sei se todos concordam, mas é a questão do emprego e do início dos antimicrobianos, visto que talvez pudesse existir um uso de antimicrobianos em excesso e alguns pacientes a gente teria tempo suficiente para poder descartar um processo infeccioso, fazendo uma investigação mais aprimorada, com exames de imagens, enfim, e outros exames, para a gente, obviamente, iniciar a antibioterapia. Isso era uma das, né, não tenho dúvida, que era uma das grandes críticas, principalmente das sociedades de infectologia, sobre o uso dos antimicrobianos. Eu acho que, de uma certa maneira, pode-se dizer que existe um ponto de vista plausível e eu não discordo, não. Eu acho que a gente, dependendo da situação, é óbvio que o doente em choque, a gente não pode aguardar e ficar esperando. Mas um doente que possa nos dar um tempo para a gente poder avaliar, certamente a gente vai poder ter esse tempo para avaliar melhor o início dos antimicrobianos. E aí, então, a questão lá de 2000, né, de 1992, com a reunião de consenso liderada pelo Roger Bone, onde havia um balaio de gato e que a gente se perdia um pouco no tocante à sepse, que era um quadro de definição de menor gravidade, de menor letalidade, quando a gente realmente se queria referir a um doente com sepse, era sepse grave, era esse doente. Então, talvez se demorou muito tempo para que a gente pudesse realmente rever as definições de forma efetiva, né? Tanto na reunião de consenso de 2001, não se levou a nada do ponto de vista de querer modificar, e aí sim, em 2016, a gente teve uma grande quebra de paradigma aí com as novas definições. E a gente já tinha indícios, né, que tinha que diminuir, mudar a definição, né? No estudo ICON de 2014, a definição de sepse por si só já levava em consideração a necessidade de ter disfunção orgânica, né? E quando você tinha infecção mais disfunção orgânica, você já tinha um risco de morte aumentado já consideravelmente, que era um fator discriminador de mortalidade nessa população de pacientes internados da terapia intensiva. Então, é algo que realmente precisava ser feito, né? E isso, talvez, eu tenho uma visão particular de que talvez até este quadro seja o quadro elucidatório que a gente deva olhar para o doente que está chegando no pronto-socorro, né? Primeiro, porque, pela definição nova, a gente parar para querer fazer pontuação de SOFA, eu acho que a gente se perde. Então, se a gente imaginar que a gente tem um doente com infecção que está chegando com hipotensão, né, induzida pela sepse, ou com hiperlactatemia, que são coisas visíveis, alteração do nível de consciência, disfunção respiratória, com necessidade de oxigênio, enfim, são coisas que esses doentes não dá para ficar esperando e ficar querendo pontuar se esse doente vai ter um SOFA maior ou igual a 2 para caracterizar a definição de sepse, né? Então, eu acho que se a gente tivesse focando isso daí, certamente, do ponto de vista de início de terapia, iria ajudar bastante. Óbvio que, na questão e no quesito epidemiológico e para desenvolvimento de ensaios clínicos, a nova definição é perfeita. Putz, é show de bola, né?
Mas eu concordo e reafirmo, eu acho que ela é perfeita, ela pode ser considerada para essas situações. Mas do ponto de vista prático, para quem está lá na porta, a gente não vai perder tempo em ficar pontuando situações para saber se você vai iniciar, startar ou não um protocolo sepsis. E aí, então, a importância do discernimento do médico que está à porta, à frente do doente, né, para poder avaliar e ter, obviamente, a capacidade de decisão para startar o protocolo ou não, e por isso não engessar, né? Mas para isso as pessoas precisam ter não sei se é a palavra melhor que eu vou utilizar, mas ter o conhecimento, né? Para realmente não se perder na sua tomada de decisão. Muito bem. Em relação ao choque séptico, eu também concordo que ele precisava ser melhor definido, porque eu vou dar um exemplo para vocês, né? E eu brincava sempre quando a gente vai fazer o curso de sepse, né? E principalmente antes, eu brincava, falava assim, ó, eu posso ter um paciente que tem choque séptico pela definição sem estar em choque. O pessoal fala, como? Ninguém entendia isso. Por quê? Porque eu poderia ter simplesmente uma pressão mais baixa, ainda sem alteração dos marcadores de perfusão tecidual, tudo bem que são sistêmicos, mas sem alteração dos marcadores de perfusão tecidual, que é o que a gente tem à beira do leito, e que eu ia fazer a reposição de fluidos, ele ia ter uma hipotensão refratária e ia precisar de um pouco de vasopressor. E isso ia, por definição antiga, ia caracterizar o choque séptico. Só que ele, por definição, de choque séptico, mas ele não está em estado de choque. Então, essa reformulação, essa redefinição do choque séptico era necessária. E aí, então, eu também concordo plenamente que, da forma como ficou, eu acho que também ficou muito bem definido, né? De você imaginar que é uma disfunção circulatória, né? Que por trás você tem anormalidades celulares, metabólicas, né? Que estão associadas a um aumento de risco de morte muito mais além do que a sepse por si só. E que é o que a gente vê quando você vai fazer as análises que foram feitas, de ver os pacientes que têm hipotensão, que têm hiperlactatemia, que têm hipotensão mais hiperlactatemia, essa última classe de pacientes tem uma mortalidade que vai a 45%, é muito alta, né? Por outro lado, olha só, o doente que tem por si só hiperlactatemia, eu acredito que deva ter algum slide aqui, acho que vai estar aqui. Eita, travou. Vai ter um risco de morte, de ter uma mortalidade de 25%, né? Então, quer dizer, algo aí, ó, vai aparecendo aí, ó. Se você pegar só hiperlactatemia, quase 26%. Hipotensão sem hiperlactatemia, 30%. E hipotensão mais hiperlactatemia, 42%. Ou seja, é notório a diferença de mortalidade, mas eu chamo a atenção de vocês o quanto é importante a gente olhar e levar em consideração a hiperlactatemia, né? O quanto que o quanto discrimina esses doentes para um risco aumentado de morte. E aí, então, o que eu acho que seria extremamente plausível era a gente poder, de uma forma prática, né, a gente pensar nisso, que você tem uma infecção que está levando a um estado inflamatório e que está desenvolvendo disfunção orgânica. Ponto. Esse doente, obviamente, ele precisa ser imediatamente tratado. Não dá para ficar esperando ou achar que a gente vai ter tempo suficiente para poder iniciar o tratamento. E quando a gente faz isso de maneira rápida, a gente vê aqui, né, ao longo dos anos, uma amostra da nossa população de doentes lá do hospital, de 2008 a 2012, a gente vê que tem uma diminuição significativa
dos doentes mais graves quando a gente olha para o SOFA ao longo dos anos. Por quê? O que mudou de 2008 para 2012? Nada mais, nada menos do que a capacidade de reconhecimento precoce com uma menor gravidade, caracterizada por um score SOFA menor, né? E os scores SOFAs de número maior ou igual a 10, eles vão diminuindo ao longo do tempo. Então, isso, e vai aumentando doentes menos graves sendo tratados, né? Então, isso é extremamente interessante. E a gente vê que a diferença que tem, principalmente, no tocante à disfunção respiratória, hematológica e a cardiovascular, né? Então, é extremamente interessante isso daí. E isso é na admissão do PA, tá certo? E, ao longo do tempo, é exatamente isso que a gente viu. Desculpa, desconfigurou o slide, mas em azul é a sepse grave na época, por nomenclatura, e em verde o choque séptico. A gente vê exatamente a inversão que tem da incidência dos casos ao longo dos anos, com o diagnóstico precoce. Então, aqui para voltar, né, isso daqui que a gente começou em janeiro de 2013, né, que a gente chamou de pacote da primeira hora, a gente começou isso em todas as UPAs. Da instituição, né, todas as unidades de pronto atendimento, e isso foi certamente depois um limiar aí de limites aí, onde a gente conseguiu ter um impacto enorme do ponto de vista de desfecho clínico. E 2021 vieram aí um total de 90 recomendações. Obviamente que eu não vou ficar falando as 90 recomendações. Mas, primeiro de tudo, para vocês que leram o documento, eu queria que vocês prestassem atenção que eu considerei como a primeira mensagem do documento, né? Que, primeiro, isso é um guia, tá certo? Para a gente, um guia para médicos, né, poderem tratar pacientes com sepsis ou choque séptico dentro de um ambiente hospitalar, né? Segundo, que talvez, na verdade, tinha que ser o primeiro, né? Que essas recomendações, né, que são tiradas aí destas diretrizes não podem repor, né, as decisões clínicas, né, do médico quando presente com um paciente que tem as suas particularidades. Acho que isso é algo que é muito importante, né? E que, obviamente, essas diretrizes ela pretendem refletir a melhor prática. Não significa que elas são a melhor prática ou que elas têm que engessar a maneira da gente cuidar do doente, né? Eu acho que isso é algo fundamental e que, obviamente, a gente tem que estar com a mente aberta. Por outro lado, nos locais onde você não tem pessoas bem formadas, capacitadas para poder atender um doente que necessitam de orientações, você ter um protocolo desse, ou mesmo a gente se remeter lá atrás no protocolo do Rivers, vai fazer uma diferença enorme. E para o nosso país, que mantém uma mortalidade, uma letalidade tão alta de sepse em todos os tipos de hospitais, né? Seja privado, seja público, que o estudo Spread mostrou bem isso daí, a gente vê que isso pode fazer uma diferença enorme e a gente pode reduzir a mortalidade com uma melhora importante do desfecho clínico. Então, obviamente, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar que a gente tem que ter um screening para um tratamento precoce realizado de maneira adequada. E, como eu disse, vem a questão aí a maneira como se enxerga a necessidade de se estar fazendo SOFA-score para poder fazer o diagnóstico de sepsis
e que eu acho que a gente tinha que olhar se o doente já tem disfunção orgânica ou não evidenciada claramente, e a gente já dá o pontapé de poder tratar esses doentes de maneira mais rápida possível, para evitar que apareçam novas disfunções e que essas disfunções que estão presentes se agravem. Aqui, chamando a atenção, que a gente pode fazer a relação para 2FA2 utilizando a oximetria de pulso, tá certo? E, além disso daí, além do nível de consciência, pressão arterial, a gente pode ainda interrogar o paciente, falar simples, e aí, urinou hoje? Não urinou? Quanto urinou? Diminuiu a diurese? Não diminuiu? São coisas factíveis da gente poder imaginar que são, sem a necessidade de exames laboratoriais para poder avaliar as disfunções orgânicas. Muito bem. Então, ressuscitação inicial. O que entrando agora efetivamente, depois de já ter gasto um montão de tempo, a gente entra efetivamente no mote da apresentação. O que a gente tem aqui e que a gente não pode esquecer? Primeiro, a ressuscitação inicial com fluidos, a gente vai lembrar que ela tem aí as fases, né? E as fases compreendem uma fase inicial importantíssima, que é de resgate, que é o doente que chega com hipotensão grave, ameaçadora à vida, onde a gente deve fazer uma alíquota de fluido rápida, não tenha dúvida. Porém, depois vou comentar, mas a gente não deve atrasar o início do vasopressor, porque restabelecer a pressão de perfusão tecidual é importante, e a gente pode, concomitantemente ao uso de vasopressor, a gente pode dar continuidade à reposição de fluidos. E lembro vocês uma coisa que é importante, que o objetivo nosso em tratar o choque é restabelecer a oxigenação tecidual, é restabelecer a perfusão tecidual, é restabelecer o fluxo sanguíneo tecidual. Então, para isso daí, a gente certamente vai precisar da infusão de fluidos, a gente pode precisar de menos fluido se a gente utilizar, às vezes, um pouco de vasopressor, porque a gente vai transformar a quantidade de volume não estressado em estressado, que está presente no território venoso, e com isso daí a gente vai conseguir aumentar o retorno venoso e, por si só, lá na frente, a gente vai contribuir para um aumento do fluxo sanguíneo, que é o débito cardíaco, tá certo? Além disso daí, nós não podemos esquecer que o uso de vasopressor também, e a noradrenalina, a primeira droga de escolha, não podemos esquecer que ela também tem um efeito beta, pequeno, mas tem, então isso também vai ajudar do ponto de vista de otimizar o fluxo sanguíneo, mas se não fizer a reposição de fluidos de maneira adequada, muitas vezes você vai ficar dando vasopressor e esse doente vai permanecer com uma baita de uma taquicardia a despeito de uma pressão arterial média supostamente ajustada, às custas de fármaco vasoativo e não necessariamente às custas de manter uma pressão de perfusão tecidual ajustada. Então, acho que isso é uma coisa importante. Então, se sugere que se inicie os 30 ml por quilo de peso, a gente faz uma fase rápida, ou você pode abrir um pouco dessa quantidade de fluido, concomitante ao uso de vasopressor, ou simplesmente abrir para correr em 3 horas, né? Que é exatamente o que a gente dizia lá em 2013, e nada mais, nada menos, a gente iniciar o vasopressor e titulando conforme a necessidade do doente e avaliando os marcadores de perfusão tecidual. A segunda fase, né, a partir do momento que a gente tira o doente da hipotensão ameaçadora à vida, a gente vai para uma fase de refinamento, que é a fase aonde a gente vai avaliar exatamente como se encontra a perfusão tecidual. E aí, a otimização da perfusão tecidual, a gente vai fazer de 2 maneiras. Primeiro, saber se
primeiro de tudo, né, antes de tudo, a gente tem que ter a compreensão de que a otimização ocorre pelo aumento do fluxo sanguíneo, pelo ajuste e adequação do débito cardíaco às necessidades que os tecidos estão precisando, ou seja, ajustar a oferta de oxigênio à demanda metabólica. E para a gente fazer isso daí, a gente faz inicialmente avaliando se o paciente é fluido responsivo, e aí, então, a gente vai ter que utilizar as técnicas que estão apropriadas à condição daquele doente. Então, se o doente não está entubado, por exemplo, certamente os parâmetros dinâmicos de fluido-responsividade caem por fora. A gente vai poder, talvez, utilizar uma variação de pressão venosa central maior ou igual a 1 milímetro de mercúrio durante o ciclo respiratório. Isso tem uma grande probabilidade do doente ser fluido responsivo, então a gente está autorizado a fazer a infusão de fluidos. Ou então nós vamos ter que monitorar esse doente, monitorar o débito cardíaco e fazer desafio hídrico e ver como é que se comporta o índice cardíaco, se há incremento com a infusão de fluido. Caso o paciente não seja fluido responsivo, a maneira que tem de poder otimizar o débito cardíaco vai ser com o emprego de inotrópicos. E aí a gente vai ver lá na frente também que a droga de escolha é a dobutamina. Tá, ok? Muito bem. E como é que a gente faz isso daí, né? A gente faz com avaliação tempo a tempo. Quando eu falo tempo a tempo, interviu, tem que reavaliar sempre. E isso é para qualquer situação de doentes graves, né? Seja do ponto de vista de um doente que tem uma baita SARA, que você otimizou a ventilação mecânica, você tem que saber como é que estava antes, você vai ter que reavaliar como é que ficou depois. E isso você vai ter que fazer todas as medidas de mecânica, vai ter que coletar posteriormente, dali um tempo já programado, uma nova gasometria para ver o que aconteceu com a sua intervenção. E aqui não é diferente. Vai ter que pegar os marcadores de perfusão tecidual e reavaliar para saber se está corrigindo o estado de choque, se está ajustando o fluxo sanguíneo às necessidades metabólicas, né? Ou seja, a perfusão tecidual, fluxo sanguíneo mais oxigenação à demanda metabólica. Então, a gente só tem uma maneira de fazer isso, coletar a gasometria arterial e coletar uma gasometria venosa central ou uma gasometria venosa mista, caso o paciente esteja monitorado com catéter de artéria pulmonar. E aí, então, lembrando a todos vocês que esses marcadores que nós vamos avaliar, que são lactato, gradiente veno-arterial de CO2, né, gap de PCO2, ou a saturação venosa de oxigênio, são marcadores de perfusão sistêmica, né, da macrohemodinâmica. Nenhum deles reflete a microhemodinâmica, né? Por que não reflete a microhemodinâmica? Porque nós estamos vendo que são o que representa um pool de marcadores que está vindo de todo o organismo, né? O lactato que você dosa na artéria não é um lactato que você está olhando lá na microcirculação, é um lactato que está refletindo de todo o organismo, né? É diferente se eu tivesse, por exemplo, monitorando um fluxo regional por técnica de tonometria gástrica, onde a gente estaria vendo a diferença arteriovenosa de CO2 na mucosa gástrica, o gap de PCO2 de mucosa gástrica, que a gente utilizou bastante no final da década de 90 e até primórdios dos anos 2000, aonde então a gente poderia avaliar o fluxo regional. Mas hoje, à beira do leito, propriamente dito, a gente não tem nenhuma ferramenta que nos valide para poder guiar intervenções avaliando microcirculação e microhemodinâmica. As únicas coisas que a gente tem são parâmetros de macrohemodinâmica, de perfusão sistêmica e não de perfusão da microcirculação. Tá, ok? Muito bem. E um dos objetivos, obviamente, aqui, como a despeito de uma evidência baixa, também é uma sugestão de que a gente possa normalizar o lactato, olhar o clareamento e assim também corrigir. E a gente pode fazer, obviamente, que a gente, primeiro de tudo, se o doente está entubado, sedado,
e tem um RAS -4, por exemplo, você vai olhar uma saturação venosa central e se ela vier acima de 70, não quer dizer muita coisa. Porque esse doente está sedado, a maior parte do sangue que retorna, ou seja, na verdade, o que vem ali, o que a gente vai dosar é o sangue na via cava superior, é o que está vindo do tronco e do cérebro, né, da cabeça. E reflete muito o metabolismo cerebral. Se o cérebro está sedado, o metabolismo cerebral vai estar diminuído. Então, é esperado que você encontre uma SVO2, uma saturação venosa central elevada. Não é nenhum absurdo isso. Isso não reflete que o doente está com fluxo adequado. Isso é importante ter em mente, porque muitas vezes o doente chega do centro cirúrgico sedado, se coleta, vem hiperlactatemia, vem uma SVO2 de uma saturação venosa central de 80%, todo mundo acha que está tudo bem, que aquele lactato não representa nada. Muito pelo contrário, aquele lactato representa muita coisa e a saturação venosa central, nessa situação, ela não deve ser considerada como um fluxo otimizado. Além disso daí, a gente olha o gradiente venoarterial do CO2, se ele estiver alargado, é um indício de que a gente realmente precisa otimizar o fluxo. E aí a gente otimiza o fluxo, reavalia e vê o que acontece com o gradiente venoarterial. Se ele cai, ótimo, muito bem, é isso que é o esperado. E, obviamente, que a gente vai olhar também para o lactato. Nessas situações, até esperado que exista uma hiperlactatemia. Se não houver, mesmo assim, a gente deve otimizar um pouco o fluxo e ver o que é que vai acontecer. No geral, vem hiperlactatemia junto, e obviamente que, se mesmo otimizando o gap de PCO2, a hiperlactatemia persistir, a gente deve ainda continuar otimizando o fluxo nessa fase aguda para a ideia da correção e normalização do lactato. O que eu chamo a atenção é que, e muitas vezes existe uma grande discussão, é de ficar perseguindo a normalização do lactato. Eu acho que a gente tem que ter o discernimento de avaliar e ver a responsividade do doente, né? Se é um paciente que, por exemplo, tem 40 de lactato, você otimiza, cai para 30, pô, você precisa dar mais um gás. Se otimiza, cai para 20, pô, espera mais um pouco. Ele vai ficar menor ou igual a 18, não tenho dúvida. Espera mais 3, 4 horas, se avalia, dosou. Subiu um pouco ou permanece igual, por que não tentar aumentar um pouco mais o fluxo e reavaliar para ver se realmente não é uma condição que exista a necessidade ainda de otimização da perfusão tecidual? Isso é importante da gente avaliar. E essa segunda fase é fundamental. E essa segunda fase ela tem que ocorrer e tem que se finalizar nas primeiras 24 horas, né? Tem que ser feita a fase de otimização o mais precoce possível. E a terceira fase é a fase de estabilização, né? Onde a gente, desculpa que eu estou dando uma passada aqui, a gente vai ver exatamente que são os doentes que ficaram com necessidade de vasopressor e que você já estabilizou a perfusão tecidual, mas agora o que a gente precisa fazer é exatamente ir mantendo e vigiando que a perfusão tecidual permaneça adequada constantemente e que uma hora esse doente vai desinflamar e esse vasopressor vai sair. E nessa fase de estabilização é fundamental que a gente lembre que toda aquela questão da entrada e saída de líquidos esteja monitorada de forma ajustada e equilibrada. Então, nessa fase, muitas vezes, a gente lança a mão até de um pouco do uso de diurético para que a gente possa, então, manter um balanço hídrico adequado e equilibrado, né? Que a gente vai ver lá na frente que os pacientes que saem com balanço hídrico positivo têm um risco de morte aumentado. E, por fim, quando sai o vasopressor, aí, então, na maior parte das vezes, esses doentes estão desinflamando, a permeabilidade do endotélio está
regredindo, o endotélio está voltando ao normal, aquele excesso de líquido que foi para fora, que formou um pouco de edema, vai entrando para dentro dos vasos, e esse doente entra numa fase de poliúria, ele vai se ajustando e vai colocando o excesso de líquido para fora. Entretanto, alguns pacientes não conseguem por si só realizar isso daí, e aí, então, a gente precisa dar uma empurrada e o uso de diurético nessa fase, na última fase, a fase de derressuscitação, muitas vezes precisa ocorrer uma derressuscitação ativa, exatamente para que a gente possa manter equilibrado esses doentes, tá certo? A outra questão, do ponto de vista de ajuste da perfusão tecidual, que também é importante, não deve ser, obviamente, que negligenciada, é a gente avaliar a clínica do doente como um todo, né? Não só os marcadores laboratoriais, mas também o tempo de enchimento capilar, volume de diurese, ritmo urinário, frequência cardíaca, com quanto que você conseguiu estabelecer a perfusão tecidual. Muitas vezes a gente tem uma meta inicial de 65 milímetros de mercúrio, mas eu diria para vocês que eu vejo hoje que a grande e maior parte dos doentes não precisa de tudo isso. Se você ficar com uma PAM entre 60 e 65, você mantém a perfusão, esses doentes continuam urinando na sua maior grande parte, e você não precisa ficar estressando o doente com tanta catecolamina, com tanto vasopressor. Então, eu acho que isso é algo também importante da gente poder avaliar para depois, obviamente que uma coisa é você tirar o doente da fase aguda e que tem uma emergência, e depois, obviamente, que junto com a fase de otimização, que é o ajuste da perfusão tecidual, a gente também olhar para os valores que são mais adequados para aquele paciente naquele momento, né? Talvez, eu sempre cito o exemplo que eu tive com o meu pai quando ele revascularizou, né? A gente manteve ele com uma PAM de 55, e que se eu aumentasse a PAM para 65, ele simplesmente chocava. E é a condição que ele precisava naquele momento. Ele tinha uma fração de ejeção de 28%. Eu aumentava o trabalho do VE, por aumentar a pós-carga, ele chocava. Então, é uma situação que ele tinha que trabalhar com uma PAM baixa, e dessa maneira ele mantinha a perfusão sistêmica adequada. E assim foi, até a alta. E depois ele se readequou com a remodelação. Mas esse exemplo que eu dou, porque é de forma prática que a gente, que obviamente que marca, mas tem tantos outros para se discutir. Mas isso é o que a gente deve fazer, e levando em consideração indivíduo individualizando. A outra situação aqui é a gente lembrar dos estudos, né? Todos os estudos que vieram confrontar a terapia precoce dirigida por metas têm um viés danado, porque todos os outros estudos, Process, Arise e Promise, praticamente randomizaram os doentes e já trataram. Eles já tinham recebido uma grande alíquota de fluido antes da randomização e já tinham que ter recebido a primeira dose de antimicrobianos, diferente do estudo do Rives, aonde foi algo totalmente adverso, né, do ponto de vista, principalmente no quesito à reposição de fluidos. Então, não dá para querer comparar um estudo que foi feito entre 97 a 96 a 98, se não me engano, e que foi publicado em 2001, com estudos que foram publicados em 2015, praticamente, e após já um início de uma campanha super valorizada ao redor do mundo inteiro para reduzir a mortalidade da sepse. Então, a questão da PAM, tá certo, que é uma recomendação, do ponto de vista de se manter uma PAM de 65 milímetros, porém, obviamente que a gente deve avaliar e individualizar as necessidades desses doentes. Isso, obviamente, como alvo inicial, né? E depois, certamente, a gente ajustar conforme o paciente necessita. Do ponto de vista de fluidos, eu não vou entrar no mérito se é solução balanceada ou não balanceada, mas inicialmente são cristalóides, e a gente sabe que muito provavelmente
essas recomendações mudem com a publicação do BASICS, né, que veio posterior às reuniões e à atualização das diretrizes, onde a Survive aqui ainda sugere o uso de soluções balanceadas ao invés de soluções salinas para ressuscitação, mas certamente deve existir aí uma readequação desse cenário. Se vai usar coloide, albumina, não tem jeito, ou pode-se usar soluções de cristalóide com albumina 5%, 4%. Eu confesso que, obviamente, que vai de local para local, depende da disponibilidade de cada um, dos recursos. A albumina é caro, não é barato, mas se você tiver disponível e depois que você fez uma certa quantidade de alíquota de cristalóides, o uso de albumina é bem-vindo, né? Eu, particularmente, eu dou um teto aí em torno de 3 litros de cristalóide, 4 litros, e depois eu começo a usar albumina em alíquotas generosas. Mas, quando eu falo generosa, é fazer 200 ml, 150 ml em bolos, tudo. Obviamente, desde que o paciente ainda necessite de correção de perfusão tecidual e seja fluido responsivo, né? Acho que isso é importante a gente chamar atenção. E, além disso daí, o uso de starches é contraindicado e não deve ser utilizado nessa população de pacientes. Muito bem. Em relação ao balanço hídrico, a despeito de se colocar que não tem uma evidência tão clara assim, mas eu diria que, óbvio, que o excesso de fluido, assim como qualquer excesso de qualquer outra droga, faz mal para qualquer um. Então, o que a gente tem, do ponto de vista prático, que a gente tem são evidências de que o excesso de fluido faz mal, e a gente vai ver isso daí. Então, por que infundir fluido? E para ter um racional é que, primeiro, a gente tem uma alteração de conteúdo continente por conta da ação de mediadores inflamatórios que existem em detrimento da resposta inflamatória da infecção. E, obviamente, que a gente precisa ajudar a corrigir o fluxo heterogêneo, e o objetivo principal é corrigir o fluxo para adequar a oxigenação e, com isso daí, obviamente, ajustar a perfusão celular e tecidual. Então, um doente com sepse, nas primeiras horas, ele tem a venodilatação, se ocorre perda para o intestício, diminui a ingesta, tem as perdas insensíveis com a febre, com a taquipneia, e tudo isso favorece e corrobora para o status de uma hipovolemia relativa. Aqui é a avaliação de uma OPS antiga já, onde a gente vê exatamente áreas que estão muito bem perfundidas, com fluxo rápido, outras áreas que estão pouco perfundidas, e isso caracterizando aqui na microcirculação, nos vasos extremamente pequenos, o fluxo heterogêneo que tem nessa população. A ressuscitação deve ser realizada, obviamente, que sempre precoce. É isso que faz e muda o desfecho clínico. Toda vez que a gente tratou doente grave tardiamente, a gente aumentou o risco de morte desses doentes consideravelmente. E a gente pode se basear nos trabalhos da Michelle Reis e do Gattinoni, que são trabalhos clássicos mostrando da ressuscitação tardia. Quando a gente vê essa meta-análise enquanto o efeito da ressuscitação precoce e tardia, a gente vê que, obviamente, que quando é feito precocemente, tem um desfecho clínico favorável. Muito bem. Eu não vou entrar aqui em detalhes dos estudos, a gente já comentou a questão das alíquotas que esses doentes receberam pré-randomização, né? Aqui em relação a gente vai ver aqui em relação ao ARISE também, a quantidade de fluido que eles receberam pré-randomização. E aqui o PROMISE, ok? Então, quer dizer, esses doentes praticamente entraram tratados, né? E o que é mais importante, né, é que quando a gente vê e a gente avalia, né, o que a gente faz nas primeiras 3 horas e o impacto que isso pode ter,
a gente vê exatamente o quanto é importante a gente começar a correção da perfusão tecidual, ajustando a volemia com a infusão de fluidos e, com isso daí, ajustando a oferta de oxigênio para corrigir o estado de choque. A gente vê uma diferença importante e significativa quando a gente compara sobreviventes e não sobreviventes, né? Ou seja, aqueles que receberam fluidos numa alíquota maior e de maneira adequada, né, ter um desfecho clínico mais favorável do que aqueles que não receberam. E não esquecer que soro, fluido, é droga. E para isso tem dose certa, hora certa e doente certo. E tudo aquilo que a gente estava falando, exatamente a curva, né, da questão da infusão de fluidos, né, que a gente conversou bastante. A gente tem aí as fases, fase de ressuscitação, de otimização, da estabilização para manutenção da homeostasia, e depois a fase de desressuscitação. É isso que a gente deve estar buscando na abordagem do paciente com choque séptico. E como monitorar esses pacientes, né? Bom, primeiro, é óbvio que a gente se baseia na PAM, né? E se o doente está em uso de vasopressor, existe uma indicação e uma sugestão de que esses doentes sejam monitorados por linha arterial. E aí, então, com a linha arterial, se o doente é tratado precocemente, a gente aprendeu ao longo do tempo que uma análise de contorno de pulso vai ajudar muito e talvez seja o suficiente para a gente poder cuidar desse doente. O que a gente... E aí é uma comparação que eu vejo, primeiro porque a gente não tinha disponível, né? E segundo, porque talvez, mesmo quando passou a ter disponível análise de contorno de pulso, a gente ainda usava bastante catéter pulmonar. Mas, à medida que os doentes foram tratados precocemente e tiveram a tua gravidade diminuída, pode-se dizer, ou seja, não houve avanço das disfunções orgânicas, dos colapsos, das disfunções respiratórias, enfim, a gente certamente acabou utilizando menos catéter pulmonar. Então, eu acho que a gente, além de aprender a indicação do uso de catéter pulmonar, a intervenção precoce nessa população nos permitiu a utilização de parâmetros de ferramentas menos invasivas e que vão me dar parâmetros que são importantes e que eu obteria com o catéter pulmonar. Especificamente, que eu acho que é o mais importante, é a monitorização do fluxo sanguíneo, do débito cardíaco. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que tem, né? Porque para a gente, se o doente não está entubado, se ele não está com condições adequadas para a utilização de parâmetros dinâmicos de fluidoresponsividade, a gente, tendo a monitorização do débito cardíaco, é o suficiente, porque nós vamos fazer desafio hídrico e ver o que acontece com o débito cardíaco, se há incremento ou não de pelo menos 10% a 15%. Se existir, nós vamos poder continuar ofertando fluido. Se não existir, nós vamos ter que pensar no uso de inotrópico para exatamente otimizar a perfusão tecidual. Então, isso daí é algo que resolve o nosso problema, né? Ter uma PVC monitorada, eu considero importante. Hoje, eu vejo muito pouco as pessoas perguntando quanto está uma PVC, pedir para monitorar a PVC e achar que isso é pífio, que não serve para nada. A PVC pode te dar grandes informações, ela pode te dar ideia se realmente o status de como está o intravascular. Se as pressões estiverem muito diminuídas, você pode fazer fluido com uma certa segurança, porque ela te dá segurança. Isso é uma informação muito importante. Segundo, se você souber usar de forma adequada, você vai entender e avaliar a pré-carga como está de câmara direita e como ela se comporta com a infusão de fluidos. E, além disso daí, ela, obviamente, que
você pode utilizá-la como um método dinâmico também de fluido-responsividade, que você pode avaliar e ver o que acontece com o delta de PVC, com a variação de PVC ao longo do ciclo respiratório. Para tanto, a necessidade de saber mensurar a PVC. Né? A PVC não é simplesmente olhar aquele número que está no monitor. A PVC é a gente ir lá atrás da onda A, da curva de pressão de ato direito, que ocorre logo após a onda P, que você faz a correlação com o traçado eletrocardiográfico, e aí você tem que mensurar, medir isso na INS e na ESA e ver se tem a variação maior que 1 milímetro de mercúrio. Eu vou dizer algo extremamente interessante que ocorreu há pouco mais de uma semana, onde a gente tinha um paciente que tinha uma PVC que aparecia no monitor, que é uma pressão média que tem lá, de 9, e quando a gente faz a medida adequada, era uma PVC de 14. Né? Então, quer dizer, falando, acho que fluido não cabe mais aí. Ou a gente dá um pouco de inotrópico, ou a gente segura só com vasopressor e a gente espera ele se ajustar, porque se der mais fluido, não vai resolver nada, vai piorar. E vai piorar a estase venosa, a estase de fluxo sanguíneo em região esplâncnica. Então, é por isso que é importante ter esse entendimento de como medir também e interpretar a PVC. A monitorização dos marcadores de perfusão tecidual é fundamental, tá certo? E ter o entendimento que o lactato tem uma relação com o fluxo e a demanda metabólica, porém, obviamente, que ele não traduz mecanismo de anaerobiose propriamente dito, ele simplesmente traduz hipoperfusão tecidual. E por que eu digo isso? Porque se a gente quisesse saber se o doente está em anaerobiose ou não, a gente tinha que dosar a quantidade de oxigênio lá na mitocôndria. E isso a gente não faz ainda à beira do leito. A saturação venosa de oxigênio corresponde tanto à parte de demanda metabólica também como à parte de fluxo, né? Porque se você tiver um paciente com febre, você vai ver que a SVO2 vai cair, vai estar baixa. Se você tiver um doente com baixo fluxo, a SVO2 também vai estar baixa. Então, estou dando exemplos de como olhar e ver que a SVO2 pode refletir os dois estados, tanto do ponto de vista de demanda metabólica quanto do ponto de vista de fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo a gente avalia o débito cardíaco e o gradiente veno arterial de CO2. Né? O gap de PCO2 ele não traduz a oxigenação, ele simplesmente traduz o fluxo sanguíneo e o status dele. E quando a gente utiliza catéter de artéria pulmonar e o catéter de artéria pulmonar volumétrico, ele nos dá variáveis interessantes, que são a avaliação do ventrículo direito pela fração de ejeção e o índice de volume diastólico de ventrículo direito também. Além disso daí, eu posso utilizar e lançar a mão da ecocardiografia, que na verdade é o único exame que vai me dar de forma objetiva o status da função ventricular, a despeito de que também é subjetiva, porque é operador dependente. Então, muitas vezes a gente pode ter algum grau de miocardiodepressão da sepse, que não é factível de ter uma visualização tão evidente pela ecocardiografia nas situações principalmente que o doente se encontra hiperdinâmico. Então, é difícil avaliar. O VE, obviamente, que a gente pode manter aí ainda a avaliação com a ecocardiografia, a gente pode utilizar ainda a termodiluição transpulmonar pela fração de ejeção global, que é obtida pela termodiluição transpulmonar. As outras duas variáveis que eu posso citar para vocês, que ainda a gente pode utilizar, que são oriundas da termodiluição transpulmonar, são a água pulmonar extravascular e o índice de permeabilidade vascular pulmonar, que são variáveis que nos podem, a gente pode ter uma ideia se o edema pulmonar é de origem hidrostática ou de origem inflamatória. Então, isso também pode ajudar na monitorização do choque.
Aqui, então, quando a gente divide monitorização de alta complexidade para baixa complexidade, exatamente o que a gente pode ter. Precep, Pediasat são ferramentas que saíram do mercado, não são mais produzidas, né? E a gente tem aí, o que a gente tem disponível hoje no país são, vou falar de baixo para cima, aí são o ClearSight e o CMAP, e o Starling, que são monitores para estimativa de débito cardíaco de forma não invasiva, né? E contínua, pode-se dizer. O ClearSight, o CMAP, é feita pela análise da pletismografia e o Starling é feito pela bioreactância. A ecocardiografia, né? Só que não é contínua, é muito ruim por conta disso. O Doppler esofágico a gente não tem disponível, a gente só tem disponível o ecotransesofágico, que é utilizado na maior parte das vezes pelos anestesistas no intraoperatório. O Doppler esofágico contínuo, que a gente poderia ter disponível à beira do leito. O CardioKey é um deles, a gente não tem disponível no país. Já se tentaram trazer no início da década de 2000, mas a gente chegou a usar, inclusive, aí no servidor. A gente precisava de uma média de uma mediana de 7 passagens de sonda para ter um aprendizado, era a curva de aprendizado, né? Mas tinha um grande inconveniente, que o doente acordado ele se mobilizava e aí o probe saía do local. FlowTrack, Lydico Rapid e também o PROACT, eu peço desculpas, não está aí, são análises de contorno de pulso não calibrados que estão disponíveis, o FlowTrack da Edwards, o Lydico Rapid da Lydico e o PROACT da Getinge, antiga Pulsion. Aí a gente tem a termodilição transpulmonar, o Volumivil, que vai sair do mercado, se é que já não saiu, pelo menos havia um anúncio da Edwards. O Pico 2, que está aí, e o Lydico Plus, que a gente usava aqui no hospital, mas depois, por conta da comodidade dos não calibrados, a gente se perdeu. Mas certamente entre eles, os estudos apontam que era o de maior acurácia e precisão. E aí, por fim, a serpente amarela, o catéter de artéria pulmonar, o Swan-Ganz, que eu acho que ele ainda tem uma grande valia e que é muito pouco utilizado, principalmente nos locais onde se tem o catéter de artéria pulmonar e não há disponibilidade da análise de contorno de pulso. Então, se utiliza muito pouco e quanto menos se utiliza, vai se perdendo a mão. E aí, obviamente, que as pessoas vão perdendo a capacidade e a habilitação no manejo da ferramenta. Muito bom. Em relação aos agentes vasoativos, né? Noradrenalina é de primeira escolha para a gente atingir uma PAM inicial de 65, lembrando que, obviamente, que a reposição de fluidos deve ser feita e sempre, obviamente, com o objetivo de ajustar o fluxo sanguíneo, a perfusão tecidual, metabólica, isso é muito importante. Lembrando que a infusão contínua da noradrenalina deve ser feita em acesso venoso central, porém, a gente pode iniciar em veia periférica de grosso calibre e ter um tempo para se passar um acesso central com calma e tranquilidade e depois transferir a droga para o acesso venoso central profundo. Caso o doente venha a ser refratário à noradrenalina, e aí é uma grande discussão do o que é refratariedade, qual que é a dose que se considera refratária, né, para a gente pensar na associação de um segundo vasopressor. E aí, então, é que vem a grande discussão, né? Eu considero sempre como primeira droga de resgate a adrenalina. Sempre, em qualquer situação. E caso seja refratário à adrenalina, eu aí então penso na vasopressina. Se o doente está muito taquicárdico com a noradrenalina, eu tento trocar, já tiro a nora e dou a adrena. É a forma como eu faço o meu raciocínio.
E, como eu disse lá na frente no primeiro slide, isso é uma sugestão do que está aqui do ponto de vista de guidelines e não uma coisa para ser engessada e só seguir exatamente o que está aqui. Eu lembro que até a questão da meta-análise que tem com vasopressina, os autores têm conflitos de interesse enormes ali. Então, eu tenho as minhas dúvidas do ponto de vista daquilo lá, e também baseado no que a gente vê, o que a gente vê no sentido, a minha experiência que eu tive, trabalhei no serviço durante 6 meses que usava vasopressina à torto e direito, às vezes até sozinha, achava um absurdo isso, mas fazer o quê? E eu cansei de ver miocárdio, depressão à toa, assim, muito doente com dobutamina para poder ajustar a perfusão tecidual, muito paciente com lesão de pele, recebendo vasodilatadores para tentar corrigir as isquemias de tecidos moles, e muitos pacientes fazendo hipoperfusão esplâncnica e com alterações laboratoriais importantes, ilho paralítico, enfim. Ou seja, eu não considero a vasopressina uma droga amigável. Eu acho que é uma opinião particular. A gente tem exemplos e acho que em discussões importantes com quem estudou muito a droga, e aí a Suzana Lobo é uma delas, em experimentos, mostrando realmente o quanto leva à hipoperfusão esplâncnica. Então, a gente considera a droga de escolha no choque refratário à noradrenalina, adrenalina. Mas a questão é, qual dose? Bom, nós cansamos de usar nora em dose alta, 0,8, 1 micrograma, tirar doente. Eu me lembro que teve um doente aí no servidor que era uma apendicite. Puta, esse cara a gente tirou, ele chegou a usar 1,6 microgramas quilo minuto de noradrenalina, a gente não associou mais nada, e esse cara foi embora para casa. Puta, foi um casão, não lembro se o Edelon se lembra desse caso. E, além disso daí, eu acho que, obviamente, não chegar a tanto, mas os valores que eu chego em pensar associar um segundo vasopressor é acima de 0,7, 0,8 microgramas quilo minuto. A outra questão, lembrando, é que, no tocante à vasopressina, a gente pensa ela num momento muito ruim, porque o único ponto positivo que aponta para a droga é a sua utilização precoce, que foi uma análise de subgrupo do estudo VAST, onde mostrava algum benefício com redução de mortalidade, com melhora de desfecho clínico, naqueles doentes em que se iniciou a vasopressina com doses de noradrenalina até 0,2 microgramas por quilo minuto, ou seja, numa fase muito precoce, que antecedeu muito a qualquer ideia de refratariedade ao vasopressor que se iniciou, né, a noradrenalina. Então, quer dizer, além disso, eu acho que talvez a vasopressina, não é que eu não estou dizendo para não usar, eu acho que se for usar, ela tem que ser utilizada de maneira precoce, porque essa é a única evidência que aponta algum benefício da medicação. E aqui, então, algo que é importante a gente ressaltar, exatamente a questão que tem do uso precoce do ponto de vista de vasopressor, né? O uso de vasopressor logo ajuda a reduzir a mortalidade, né? Então, é algo que é um estudo observacional, obviamente, né? Mas que a gente tem que lembrar que o uso de vasopressor leva a venoconstrição, faz um recrutamento de volume não estressado, isso daí ajuda, obviamente, a restabelecer a perfusão tecidual de uma maneira mais precoce, e com isso daí, obviamente, que também se tem uma ideia de que isso daí pode poupar a infusão de fluidos. Não estou dizendo que a gente vai deixar de dar fluidos, mas talvez a gente possa infundir menos fluidos para restabelecer de uma maneira mais rápida a perfusão tecidual.
No tocante ainda, que eu acho que é importante chamar a atenção, é o uso da hidrocortisona em baixas doses, até 200 miligramas, naquelas situações onde está ocorrendo aumento progressivo de vasopressor. Óbvio que naquelas situações onde você restabeleceu a pressão arterial média com a infusão de fluidos e com o uso de vasopressor e que parou de subir a dose de vasopressor, obviamente que a gente deve talvez pensar na não associação dos corticoides. Mas naquelas situações onde a gente tem incremento de vasopressor ou doses mais altas, talvez essas doses mais altas também não é muito claro na literatura, e mesmo quando a gente olha aqui a questão da Survive, né, eles colocam exatamente naqueles pacientes que estão sob a necessidade de vasopressor, sugere a necessidade de vasopressor, de corticoide, mas eu acho que a gente tem que levar em conta também aí a dose que está sendo necessária. Então, a dose são 200 miligramas por dia, pode-se fazer em doses intermitentes, dividir em 4 vezes, lembrando que a infusão contínua é melhor, porque induz menos hiperglicemia, e a questão toda é a questão do desmame da hidrocortisona. Você pode suspender na hora que sair o vasopressor, como você pode fazer o desmame, né? Talvez fazer o desmame após 24 horas da retirada do vasopressor e desmame diminuir para 100 miligramas e depois 50 e suspende de vez, é uma sugestão, enfim, como a própria orientação diz, são sugestões, e aqui a sugestão possa ser até a retirada do corticoide após a suspensão do vasopressor. Dobutamina é o inotrópico de escolha, tá certo? Levosimendan, eles não sugerem que seja utilizado. Enfim, o estudo de Opardi, eu acho que o desenho também foi infeliz, porque eles queriam dar levosimendan e diminuir a disfunção orgânica, quando, na verdade, talvez o racional do levosimendan seja naquelas situações de miocardiodepressão que não está respondendo à dobutamina e que você precisa de uma outra via que não os beta-receptores para melhorar a contratilidade. Aí talvez os sensibilizadores de canal de cálcio possam ser uma boa. A gente teve aí, certamente, aí remeto de novo aí ao servidor, a gente foi o primeiro serviço na literatura a documentar o uso de levosimendan em miocardiodepressão. Isso a gente levou isso para um congresso europeu, se não me engano, em 2002. 2003, Murilo. 2003. 2003. E a gente tentou por várias vezes convencer a Abbott que valeria a pena um trial, mas a gente não conseguiu convencer. Acho que faltava um pouco mais de papo para poder tentar mostrar que essa droga é uma droga boa nessa situação. E tem mais, né? Tem estudo mostrando, avaliando gap de PCO2 de mucosa gástrica, lactato, volume urinário, marcadores inflamatórios, enfim, comparando dobuta, levosimendan nas situações onde existe hipoperfusão tecidual, que existe miocardiodepressão, e você vê exatamente que esses doentes têm uma melhora importante da perfusão tecidual. Então, realmente é uma droga que, óbvio, não deve ser encarada como droga de primeira escolha, mas nas situações de miocardiodepressão, eu ainda acho que é uma droga que deve ser pensada. Obviamente que a dobutamina não vai ser empregada para atingir valores pré-determinados de débito cardíaco, e sim o objetivo do uso da dobutamina é naquelas situações onde existe hipoperfusão tecidual e o doente não é mais fluido responsivo, você precisa, obviamente, que otimizar o fluxo sanguíneo. Importante lembrar que isso deve ser feito após a ressuscitação com fluidos, porque nos doentes que estão hipovolêmicos, certamente o emprego da dobutamina pode induzir taquicardia e hipotensão,
e pode, obviamente, que levar a uma instabilidade numa situação que talvez o doente esteja mais, uma situação pré-infusão do Dobuta esteja mais estável, né? Resumindo, né, e eu acho que eu já falei demais, primeiro, prescreva fluidos na medida certa, né? Hoje a gente tem visto os jovens evitar fluido e os doentes ficarem secos, hipovolêmicos, desidratados dentro da terapia intensiva. Parece um absurdo, mas é isso que eu tenho visto. E muitas vezes a gente chega e vê e fala, pô, mas o que aconteceu aqui? Por que está assim? O doente não foi reavaliado, não tem uma nova medida de marcadores, você olha, vê e fala, poxa, não tem um desafio hídrico, não está monitorado o débito cardíaco, aí eu estou falando isso, vocês estão achando que eu estou, enfim, sendo over ou querendo me promover, mas longe disso, mas a verdade é essa, em 4 horas você consegue estabilizar, reduzir droga, ajustar, melhorar os marcadores de perfusão tecidual, infundindo fluido nesses doentes e reavaliando a cada intervenção, porque dizia já um velho amigo nosso, o Grampar, que a melhor terapia para o doente se chama banquinho, que é colocar o banquinho do lado do leito, cuidar do doente e a cada intervenção reavaliar. Iniciar logo o vasopressor, né, principalmente nas situações de hipotensão ameaçadora à vida, e, obviamente, que não esperar a primeira infusão de fluido para ver se o doente vai aumentar a pressão arterial ou não, já inicia logo o vasopressor, concomitantemente faça a reposição de fluidos. Eu acho que isso, a gente está precisando de um trial exatamente testando, respondendo isso de maneira objetiva, né? E, por fim, monitore o seu doente de maneira adequada para otimizar a perfusão tecidual. E a gente só consegue avaliar isso de maneira adequada exatamente monitorando o doente. E quando o doente não é fluido responsível, ainda tem hipoperfusão tecidual, considerar inotrópico. Peço desculpas pela delonga, espero que talvez tenha discutido ou falado, não digo que tudo, porque certamente deve ter faltado bastante coisa, mas que possa ter contribuído alguma coisa para vocês aí. Obrigado. Parabéns, Murilo. Parabéns aí pela excelente apresentação. Acho que, sem dúvida, foi um belo resumo, muito em cima aí da experiência de quem viveu isso tudo. Você, quando comentou aí do timeline lá no começo, você já fez o reparo aí da questão que você devia ter colocado lá o Rivers de 2001, porque isso, de fato, teve um impacto muito importante na ressuscitação do paciente com choque séptico. E, voltando aí um pouquinho para trás, lembrando, nós tivemos uma convivência muito próxima do Rivers nessa época, a gente teve várias vezes com ele, e não tenha dúvida de que isso nos dá um conflito de interesse muito grande no sentido de valorizar o quanto foi importante o estudo dele, os estudos que ele fez prévio ao publicado em 2001, e também pelo fato de que nós fizemos uma coisa muito bacana. Em 2003, talvez nós tenhamos sido um dos primeiros serviços no Brasil a utilizar a ressuscitação de acordo com o Rivers fez no estudo dele, pegando o paciente na emergência precocemente, passando o catéter de monitorização contínua da saturação venosa de oxigênio e fazendo a ressuscitação de acordo com o protocolo. Essa foi uma época em que o Murilo já comentou de começar o ILAS, mas a gente fez alguma coisa antes do ILAS, que a gente, quando reanimava esses pacientes na emergência, a gente fez um estudo Programa SEPS. Programa SEPS, e nós saímos aí como evangelizadores, treinando vários hospitais. Programa SEPS era suporte especializado no paciente séptico na sala de emergência. Era isso aí. E eu, Murilo e Renatinha saíamos aí pelos hospitais falando dos nossos resultados,
orientando como fazer isso, de forma que, certamente, quando o Murilo foi implantar isso já lá do Einstein, uns 2 anos depois, foi moleza, porque ele já tinha uma experiência aí de fazer isso, de acompanhar isso. Mas eu acho que é importante você destacar para o pessoal como foi essa experiência de nós ali pela primeira vez pegar um doente que a gente não pegava, um doente com sepsis que ainda não estava com falência múltipla de órgãos, que era como a gente recebia os doentes com sepsis até esse momento, e a gente então ali começava a pegar o doente mais cedo, e como era a ideia da ressuscitação desse paciente ainda fora da ventilação mecânica, de dar o volume, de ver a saturação venosa, ver o lactato. Queria que você comentasse um pouquinho disso aí, Murilo, relembrasse um pouco disso. Você está sem som, você está sem som, você está sem som. Me desculpe. Bom, a gente conseguiu ver pacientes que a gente, depois, anos posteriores, a gente falava que nos outros serviços que só Rivers encontrava, né? Mas a gente encontrou pacientes com saturação venosa de 49, de 48, e ressuscitar o doente. Aliás, João Manuel era residente na época, né? Ele descia para passar os catetes. Era ele, Edivaldo e a... Eu vou errar o nome, eu odeio isso, mas não é Milena. Mirene, isso. Eram os três, e aí eles revezavam e desciam e passavam. Iam no pronto-socorro várias vezes ao dia para a gente identificar os pacientes. Então, era algo muito gratificante, porque a gente pôde, certamente, vivenciar algo que a gente lia, né? E que era factível da gente poder fazer, e que aquilo podia mudar o desfecho clínico de maneira importante. Enfim, quem viveu e viu sabe o que eu estou falando, né? Hoje, obviamente, que esses doentes, quando o doente chega, antes dele ganhar acesso central, já está com a veia pega, ele já está sendo ressuscitado, ele já está sendo identificado precocemente, muitas vezes antes de chegar numa situação onde tenha propriamente um choque circulatório instalado, muitas vezes ele tem uma hipotensão induzida pela sepse, que com uma alíquota inicial você tira o doente da hipotensão, não deu tempo efetivamente de fazer uma hipoperfusão mais grave. Então, quando você vai, obviamente, que rever esse doente, ele já é um outro paciente, né? E é um doente diferente do que Rivers encontrou no estudo e do que nessa fase inicial de implementação, de campanha, de divulgação, de disseminação de informação que a gente fazia, acontecia, né? Então, depois que explodiu a Survive e que todo mundo se sensibilizou, as coisas mudaram. E mudaram, obviamente, que para melhor, né? Então, esses doentes que... Tanto é que o Process, o Arise e o Promise não encontraram o que Rivers encontrou. É óbvio que não encontraram. E não vão encontrar nunca. Nunca. Porque quase 20 anos de diferença. É outra realidade. E é outro mundo, né? Imagina, o doente era randomizado. O doente é randomizado você pega o Process... com 2 litros, tinha tomado, em média, quando você junta os 3 estudos, pelo menos 1 litro de alíquota eles tinham tomado antes da randomização. Então, se você for pensar isso do ponto de vista de expansão plasmática, é razoável, né? Não dá para imaginar que o grupo controle foi cuidado da mesma maneira que foi há 15 anos antes, 20 anos antes. Usual care, você pegar um usual care da década de 80, e aí é interessante, né? Porque da década de 90 mesmo, eu estou falando década de 80, estou exagerando, mas da década de 90, imagina
Imagina a fala que o Constantino Fernandes tinha, né? O Boca vai lembrar, você vai lembrar, né? Quando você achar que você já deu a quantidade de fluido necessária, você dá mais quinhentão, né? E essa fala dele é famosa, até de estar pregada nas paredes das UTIs. E, obviamente, que a gente aprendeu que não é bem assim, né? Porque a gente tem, e é essa mensagem que eu quero passar para o pessoal mais novo, é que não é que a gente não pode dar fluido. A gente deve prescrever fluido, mas a gente tem que prescrever o quanto o doente precisa. Tem doente que vai precisar de 7 litros, tem doente que vai precisar de 1,5 litro, 1 litro. Tem doente que vai ficar na média com 2 litros, 2,5 litros, talvez. Mas o que a gente tem que entender é que isso tem que ser feito de acordo com a necessidade do paciente. E não achar que terapia restritiva é não dar fluido. Terapia restritiva nada mais é do que você ofertar a quantidade adequada de fluido para o paciente, né? Isso é o importante. E o mais importante é que fluido não significa desmame de vasopressor. Fluido significa otimização de débito cardíaco, de fluxo sanguíneo. Se você tem, isso é algo que a gente aprendeu, né? Se você, com o tempo, se você tem um doente que está ainda com, por exemplo, 0,25 microgramas por quilo minuto de noradrenalina, mas está com lactato ok, saturação venosa ok, gradiente venoso ok, está urinando, está tudo bonitinho, é ter paciência. Ele está com esse vasopressor porque ele está inflamado e ele vai desinflamar e você vai desmamar o vasopressor. É uma questão de tempo. E a gente ficar estressando para dar volume, para desmamar o vasopressor, é aí que eu acho que a gente fez muito disso no passado e que, na verdade, agora, e o que faltava e que eu acredito que é o que a gente aprendeu, é ter calma, ter paciência, porque a coisa vai se resolver. Agora, é diferente, você está com 0,25 microgramas por quilo de noradrenalina, o doente está com 25, 30 de lactato, gradiente alargado, SVO2 baixo, enfim, alteração de marcadores de perfusão tecidual, e você não querer dar fluido porque você é restritivo, né? Você tem esse conceito de restrição, muito pelo contrário. Aí tem que otimizar exatamente a perfusão tecidual. Não sei o que você acha. Murilo, nós temos ali algumas perguntas no bate-papo. A primeira pergunta é da Fernanda. Ela quer saber sobre a reposição volêmica no paciente cardiopata. Se, por conta da preocupação com a reposição volêmica nesses pacientes, se seriam pacientes em que a droga vasoativa estaria indicada de forma mais precoce. Eu acho que, independente de ser cardiopata, qualquer paciente talvez venha se beneficiar de vasopressor de uma maneira mais precoce. Porém, a gente não pode esquecer duas coisas, né? Primeiro é que, dependendo do grau de insuficiência, de disfunção ventricular, né, que esse doente venha a ter, principalmente de câmara esquerda, o teu vasopressor pode ser um tiro no pé. E você aumentar a pós-carga do VE e você piorar o choque. Isso pode ocorrer nas síndromes, nos choques distributivos, né, nos pacientes com disfunção ventricular. Então, deve-se tomar o cuidado exatamente do uso de vasopressor. Mas você iniciar os vasopressores para você garantir uma PAM mínima, que seja aquilo que você tiver o conhecimento do quanto seria o habitual do doente, não vejo por que não. Mas isso não significa, de novo, que você não tenha que avaliar a necessidade de reposição de fluidos, né? Acho que isso é uma mensagem que é importante. Não é porque o doente é cardiopata que você não pode prescrever fluido. Você não deve, muito provavelmente, você não vai conseguir prescrever grandes alíquotas, esse doente não vai tolerar, obviamente. E, além disso daí, a velocidade de infusão, né?
Ok. E o Murilo chamou a atenção, mas eu vou ressaltar, que a monitorização do fluxo do débito cardíaco ela é muito importante. Nesse paciente, ela é imperiosa, porque, de repente, a utilização do vasopressor pode levar a uma redução do fluxo, o aumento de pós-carga, e você acha que está sendo bom e está sendo ruim. Esse é um paciente que é muito difícil você fazer essa ressuscitação sem ter uma ferramenta de monitorização do fluxo. E aí eu pego o gancho para a pergunta da Maria Carolina, onde ela pede para você comentar um pouco aí sobre os métodos menos invasivos, que seria a alternativa para complementar o que a Fernanda comentou, mas que você desse um destaque aí das principais limitações desses métodos. Então, vamos lá. Bom, então, as não invasivas, você quer a não invasiva, né? Não invasiva. Bom, não invasiva, o que a gente tem, né? Primeiro, as análises de contorno de pulso pela pletismografia. São ferramentas interessantes, porque você tem a monitorização não invasiva da pressão arterial média de forma contínua. Isso é interessante. Porém, se é um doente que, obviamente, que ele não deve estar com doses elevadas de vasopressor, porque se ele tiver com a periferia fechada, a avaliação vai ser ruim. E, obviamente, se ele tiver com vasopressor em dose elevada, me desculpe, mas não é esse tipo de ferramenta para esse doente. Tem que pensar numa linha arterial e aí partir para outra. Mas, no doente que está chegando, por exemplo, no pronto-socorro, você não tem como monitorar a linha arterial, talvez ele possa ser interessante nessa situação. Então, tanto o CIMAP quanto o ClearSight, eles também provêm de parâmetros dinâmicos de fluido responsividade. Isso é legal, só que a gente não pode esquecer que a variação de volume sistólico, BVS, ou a variação de pressão de pulso, delta PP, o doente tem que respeitar algumas condições, tipo, tem que estar entubado, não pode ter arritmia, né, FA, não pode ter esforço ventilatório. Isso não significa que o doente tenha que estar curarizado, mas ele não pode ter esforço ventilatório. Tem que estar assistido controlada, né? Não pode ter tórax aberto, né? Cirurgias cardíacas com estenotomia não dá para usar. Eu sei que não é o caso aqui, é um choque septic que a gente está falando. Não pode ter aumento de pós-carga de VD. Então, se esse doente tiver um corpo pulmonar, uma hipertensão pulmonar grave ou uma disfunção de VD, não serve também para a gente poder estar avaliando parâmetros de fluido de responsividade dinâmico. Então, a gente tem que levar em consideração a isso. É interessante porque é contínuo e certamente a gente pode lançar mão dessas situações aí, desses parâmetros. O outro que não é invasivo é o Starling, que é uma tecnologia que chegou agora no país. Tem se tentado colocar principalmente nas salas de emergência. É uma ferramenta que é por bioreactância, é uma bioimpedância melhorada, torácica melhorada, e que tem algumas limitações, né? Principalmente naqueles doentes que estão já que tem edema pulmonar, que tem já má distribuição. Os doentes que chegam no pronto-socorro talvez seja realmente a população de nicho a se pensar em utilizar, mas para doente grave, né, assim como o ClearSight e o CIMAP, eu acho que é pouco provável que a gente vai pensar em utilizar. Tem um estudo do CHEST que utilizou essa tecnologia e que eles defendem, a indústria defende como o principal ponto que possa reduzir a mortalidade. Na verdade, morbidade.
Na verdade, enfim, tem alguns furos o estudo e, além disso, eu diria que, da maneira como foi feita tudo, não são doentes tão graves assim, pode-se dizer, talvez, e que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Porém, é uma ferramenta, como eu disse, acho que se pensar em utilizar na sala de emergência, ela pode talvez agregar, principalmente porque a maneira como se vai utilizar é exatamente a fluido-responsividade com o desafio hídrico, que essa é a proposta da utilização do monitor. Murilo, tem uma pergunta aqui que eu não consigo identificar de quem é, e está chamando a atenção para o fato dos pacientes acidóticos. Se nessa população você teria a vasopressina mais precoce como uma preferência, se ela seria a tua opção como segunda droga. Qual a causa da acidose? Essa é a questão. Se for por insuficiência renal e for uma acidemia importante, acidemia, estou falando acidose, acho que esse doente precisa de diálise. Ressuscitar o Marique aqui. O Guilherme está perguntando para você aí se você tem experiência com o coquetel aí do Merck. O Murilo certamente tem uma baita experiência com o coquetel do Merck. Não, não uso. Aliás, ele veio por água abaixo, né? Acho que, enfim. Então, olha, eu acho que o Paul Marik, eu diria que eu acho que a coisa mais útil que eu vejo de publicação dele em si é a questão da PVC. Mas num lado positivo, né? Mostrando que exatamente 50% dos doentes não são responsivos, né? Mas a infusão de fluido. Mas, por outro lado, aí eu bato palma para o Sheldon Madia, que veio na sequência e pediu tenha mais respeito com a PVC, por favor, né? Exatamente porque é um parâmetro que a gente não pode esquecer que é muito útil, mas tem que saber usar. E o Mads é um fisiologista, né? O Paul Marik, na verdade, ele se perdeu quando começou aí com a questão da vitamina C, isso foi ampliando, etc. Ele viajou, né? Quando chegou a pandemia, e aí foi a perdição total. É muita droga isso. E aí foi... veja, alguém que tinha algum prestígio, algum reconhecimento e ficou usando isso para enganar pessoas que não tinham conhecimento, usando um pseudo-prestígio. E hoje, nesse momento, para que vocês tenham ideia, não sei se vocês sabem disso, o Paul Marik está sendo processado do ponto de vista civil, do ponto de vista criminal. Ele foi demitido do hospital. Tem vários desses estudos que ele publicou lá atrás que foram retratados. Enfim, eu acho que é alguém que comprometeu-se totalmente. Os mais novos, talvez, não sei se sabem, mas ele tinha um livro que era extremamente famoso, né? O ICU Book. Era um livro, e era um livro bem prático, um livro pragmático, que fazia sucesso. Dava para carregar no plantão. Ok. Alguma pergunta mais, pessoal? Algum comentário? Estamos aqui 1h30 já, Murilo, ou mais. Acho que se deixar, a gente vai embora. Imagina, o tema é bacana e a gente vai se distraindo e a coisa vai levando. Fala, Ricardo. Só um comentário lá. Bom, parabéns pela aula, né? O Murilo realmente ele permeou por todos os espectros aí da sepsis aí com uma destreza muito grande, muito bem objetivo, né? Me lembro do projeto sepsis aí do Serdu, que até o leito da sepsis, no 7º andar, né? Passava lá o catéter, o pré-sep, né?
para a reanimação precoce. E uma coisa que é interessante, que tanto o Murilo falou, quanto a Susana falou na outra aula, né? É a palavra precoce. O Survival Sepsis, ele passou de 24 horas, 6 horas, para 1 hora. O Murilo já faz 1 hora no Einstein, bem feito desde 2013, né? E, realmente, a precocidade é tudo na sepsis, no diagnóstico, em pensar em sepsis. Daí sai o estudo SPRADE lá do IRAS, né, da Flávia, né? Mortalidade da sepsis, 55%. Você acha, Murilo, que com essa disseminação de protocolo, como você não falou, né, tem vários Brasílias, né? Lógico, o protocolo é só uma linha para ser seguida, mas com a administração de um protocolo bem feito, esses vários Brasílias que você conhece muito bem, a gente consegue diminuir essa mortalidade? Eu vou te falar o seguinte, eu tive uma experiência onde eu pessoalmente, não é assim, alguém foi, não, eu fui. Teve um projeto PROAD do hospital com o ILAS e o Ministério da Saúde, né? A gente foi implementar protocolo em torno de 140, 150 hospitais federais e universitários federais, né? Cara, é o seguinte, e isso é em qualquer local. Você consegue reduzir mortalidade, mas tem que ter uma pirâmide, entendeu? Quando eu falo em pirâmide, primeiro, quem está lá em cima, o gestor lá de cima, precisa entender que isso pode trazer um benefício enorme para a instituição. Mas para que isso funcione, inicialmente, você vai ter que ter um gasto. Você vai ter, e basicamente o gasto é educação. É educação e prover alguém para ter um custo com alguém para coletar dados, porque senão você não consegue mensurar nada, avaliar nada, para ver onde é que são os pontos de melhoria. Isso qualquer bom gestor, está aí o Edelon que pode falar melhor disso. Se você não tiver alguém para coletar dados, você não consegue analisar e ver o que tem que ser feito. E que, obviamente, que alguns ajustes, muitas vezes, têm que serem feitos do ponto de vista de trazer pontos chaves de dentro do hospital. Então, chefe de pronto-socorro, chefe de farmácia, chefe de laboratório, chefe de enfermaria, para todo mundo comprar a ideia. E quem faz apitar é quem está na ponta da pirâmide. E a ponta da pirâmide é o gestor. Então, eu acredito que qualquer local pode ter redução de mortalidade. A gente viu isso, né? Quando, digamos que eu era mais inclusivo ao ILAS, a gente via isso de perto, né? Nas instituições que compravam a ideia e que corriam atrás, né? Para reduzir a mortalidade. É totalmente factível. Esses dados do país aí, se você pegar o protocolo do Ribes, você pregar na qualquer parede de pronto-socorro e falar, meu amigo, se chegar aqui com infecção e o doente chegar hipotênio, só faça isso, pau. Não, você vai tirar muita gente do buraco. Né? Só que precisa ter alguém lá que faça acontecer. Perfeito. Eu acredito, a resposta eu acredito que é factível da gente reverter. O grande problema é que o manejo da sepsis é um desafio muito grande, porque ele testa todos os processos do hospital, desde o atendimento da emergência, que aí passa pelo reconhecimento precoce, pelas intervenções corretas, o cuidado na UTI, o cuidado pós-UTI. Então, para você conseguir melhorar esse resultado, você tem que organizar o hospital inteiro, e por isso é importante, o que o Murilo destacou, que quem está lá em cima tem que estar determinado, motivado para fazer com que isso aconteça. É um grande desafio, mas é factível da gente fazer com que isso mude. E eu espero aí que nossos residentes, em especial, que acompanharam isso e puderam ver um pouco aí da experiência de quem acompanhou essa linha do tempo
do manejo da sepse, do choque séptico, do desafio que isso ainda é até hoje, e que continua aí a responsabilidade com vocês, da importância de identificar esse paciente e de fazer o beabá do que tem que ser feito para melhorar a perfusão dele, sem esquecer, claro, de dar o antibiótico certo o mais rápido possível, enfim. Esse é o grande desafio. Murilo, muito obrigado aí pela tua participação conosco, foi muito bom, foi muito agradável e, por favor, use aí a tua despedida para deixar a tua mensagem final aí para o pessoal. Bom, eu queria agradecer de novo, né? Contem sempre comigo, é um prazer grande poder estar aí discutindo. De novo, eu peço desculpas, porque eu acho que eu falei demais, mas a gente se empolga. E toda vez que a gente vai falar de algo que a gente tem literalmente uma paixão, a gente sempre acaba extrapolando. Mas eu espero que possa ter contribuído de alguma forma, revisitado para outros. Certamente foi muito legal poder estar esse tempo aí com vocês. Obrigado aí de novo pelo convite. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença de vocês. Um grande abraço. Um abração, Murilo. Valeu.